altura do Vasco, de uma página gloriosa na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala, não, o clube popular, o clube de origem popular do Rio de Janeiro é o Vasco, o clube da Zona Norte é o Vasco. E o Vasco está fazendo uma campanha para o jogo contra a Ponte Preta nesta quinta-feira. A gente pode mostrar o site oficial do Vasco da Gama. E a campanha está dentro do Vasco. Contra a Ponte, Vista Preto, em homenagem aos campeões de 1923. Nesta quinta, portanto, hoje à noite, o jogo contra a Ponte Preta em São Januário. E aí eu vou ler aqui o texto que está no site do Vasco, falando sobre esta campanha. O texto é muito interessante. Olha, o primeiro título carioca do Vasco, conquistado em 1923 pelos Camisas Negras, formado por trabalhadores humildes e negros, fundamental para o fim do preconceito racial e social no esporte, completa 90 anos na próxima segunda-feira. Para vocês terem ideia, há uma história que o Fluminense passava pó de arroz nos negros para que eles não parecessem negros, e o Vasco foi o primeiro grande clube do futebol brasileiro a realmente abraçar os negros no seu time. É uma conquista como esta que desbancou os abonados clubes da elitista zona sul da cidade. Ele está claramente se referindo a Fluminense, que tem a sua sede em Laranjeiras, a Flamengo, que tem a sua sede na... Até as ligas eram outras, né? Eram duas ligas. Né? Era a Liga da Zona Norte e a Liga... Eram ligas diferentes, porque a Zona Sul não aceitava negro, comerciante pobre, era elite no geral, não aceitava. Esse episódio, essa passagem do futebol carioca mostra muito bem uma coisa bem brasileira, que, por exemplo, os clubes da Zona Sul, mas não só da Zona Sul, de alguns outros também, defendiam o profissionalismo, quando na realidade eles estavam defendendo outra coisa. Não mexam aqui. É uma coisa bem brasileira. Não vamos misturar, né? Vamos usar a palavra profissionalismo para não usar... Não misturar. Não vamos defender pureza racial, nem... Vamos falar de profissionalismo, é uma coisa bem brasileira. Você fala de meritocracia, quando você quer falar de privilégio, é bem... E o Vasco quebrou isso, seja por um motivo muito por pragmatismo também, né? Teve muito isso, mas quebrou. O Bangu também ajudou muito nisso também depois. O Bangu teve... Só que no Vasco era uma política mais definida, assim. Vamos quebrar isso. Sim. Mas eu gosto muito desse texto. É uma conquista como esta que desbancou os abonados clubes da elitista Zona Sul da cidade, merece uma festa à altura. Por isso, na quinta-feira, na partida contra a Ponte Preta, o Caldeirão, São Januário, ferverá em homenagem aos campeões. Então a torcida do Vasco é convocada a vestir preto, camisas pretas, e os jogadores também participarão da homenagem, eles também entrarão em campo com as camisas pretas em homenagem a essa equipe de 23, que é uma equipe simbólica no combate ao racismo. Esse tipo de campanha, com uma provocação velada, muito bacana, ressaltando uma característica do clube, é sensacional. E recuperando a história, né? Porque tem que mostrar pra molecada que não é assim, né? Da noite pro dia que surge um clube. Esse simbolismo que a gente tá falando de cada time tem uma cara, não sei o que, não é feito de um dia pra noite, vem de uma história inteira, né? Qualquer coisa também para saber muito do Vasco é ouvir o Albi Blanc, né? Ali é o grande vascaíno. E tem marketing, mas de fato o Vasco não deve nada nesse aspecto. Nada. O Vasco não deve nada. Isso, as outras três torcidas podem me apedrejar a falar isso, mas eu acho que se você for avaliar a história das três, até inclusive do Flamengo, que depois se reinventou como um clube de massa e tal, tem muito a contar e muito a explicar por que barraram a entrada de... Pode até usar aquela coisa que a Simone de Beauvoir dizia, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce popular, torna-se popular. O Flamengo tornou-se popular, mas o Vasco nasceu popular. Isso.